Allen foi mordido e o Rick teve que arrancar a perna mastigada do cidadão pra tentar salvá-lo. Isso não só aumentou o nível de estresse e estreitou a relação dele com o Tyrese, como a Michonne, a nova integrante misteriosa do grupo, apareceu pra consolar o cara e rolaram coisas que foram vistas pela Carol. Agora o grupo não só tá temendo pela vida do Allen, como também vai ter que se preocupar com um desentendimento sinistro do Rick com o Tyrese, a reação da Carol e o fim do Rick como líder do grupo. Se prepara pra ver um efeito cascata com várias coisas dando errado. De volta para mais volumes de The Walking Dead. E a capa do volume de hoje vem com a Carol surpresa ao ver o Tyrese e a Michonne trocando chicletes em uma das celas da prisão. Lembrando que as alterações de imagem e fala foi pra preservar o original. Meu nome é John, bem-vindo ao HQJ e bora pra história. Resumão do último vídeo. Rick e Dexter discutiram, Patrícia tentou impedir o ataque, um batalhão de mordedores apareceu, todos se juntaram pro combate, o Rick aproveitou pra headshotear o crânio do Dexter, vale ressaltar que só o Tyrese viu isso. Na estrada, o Otis estava levando os animais da fazenda pra prisão, foi seguido por uma espadachim misteriosa, chegou no meio do tiroteio, foi atacado e salvo pela mulher que se chamava Michonne e pediu um teto como pagamento. Andrew se rendeu e correu rumo a desconhecido. Naquela noite, o Rick perturbado conversou com o Tyrese sobre o dilema você mata, você morre. Uma semana depois, o grupo já estava mais adaptado à prisão, o Axel cada vez mais próximo do grupo, Lore com medo de todo mundo. Glenn e Meg voltaram ao namoro, ficaram 3 capítulos só na brincadeira de adulto. Andrew fez roupas laranjas pra todo mundo e resolveu permanecer na prisão com Dale. Patrícia e Otis se estreitaram, Tyrese se aproximou da Michonne. Axel tentou se aproximar do Rush, mas o velho queria ele longe. O grupo voltou a explorar os blocos, descobriu a biblioteca e principalmente o gerador. Allen foi mordido, o Rick sacrificou a perna mastigada, mas não antes de discutir com o Tyrese. Rush cuidou do Allen, levou ele pra cela, Tyrese ficou revoltado com o Rick, foi descarregar a adrenalina na quadra de basquete, mas Michonne apareceu e o Tyrese acabou descarregando outra coisa. Foram vistos pela Carol e o capítulo se encerrou com a Michonne tendo uma conversa muito estranha e sendo surpreendida por Andrew, que encontrou ela sozinha em sua cela. E o capítulo começa desse ponto, com a Andrew perguntando com quem a Michonne tava conversando, já que ela tava sozinha na cela. E ela acaba metendo louco ali, dizendo que não tava falando com ninguém, e o pior é que fica mó climão ali entre as duas. A Andrew sai fora e a Michonne até xinga ela. Ah, mano, essa mina é muito estranha. Parece que tá tramando alguma coisa, ou é louca mesmo. Enfim, naquela noite o Ty tá deitado, dormindo com a Carol, e ela começa a amarrar o sapato dele como a Michonne fez, saca? Opa, que trem é esse? Você disse que não gostava? Aí a coitada já desaba em choro, fala que não pode mais e pede pra ele achar outra cela quando o sol raiar. E é isso aí, não tem muito o que dizer daqui não. Pra quem tava esperando uma briga, eles só terminam e de forma até pacífica. As minas aqui da rua correm atrás dos maridos com faca quando não lava a louça. Imagina nessa situação. Mas a noite ainda não acabou. Os dois pominhos, Meg e Glenn, voltam para as celas depois de muitas páginas desaparecidas e são surpreendidos por Herschel. Ai, papi, sabe como é, né? Eu e Glennzinho tava dando uns rolê pra conhecer as belezas da prisão, examinar as celas, procurar cacetete, algema, chicote e uma cama pra gente. Ah, minha filha, o Wally tá despernado na segunda tela direita. E esse véio é grosso, hein? Ô véio grosso, curto e grosso. Não tem aquela simpatia do Herschel da série. E óbvio, pede pra da próxima eles pelo menos avisarem que o cara tava preocupado. Os dois ficam com essa cara de gasolina 9,50, ele chama a Meg de canto e fala que sabe do buiachaca que tava rolando com a China. É uma parada errada perante os olhos da igreja dele, que eu não sei qual que é. Até sugere casamento. Mas nessa conversa com a Meg em específico, ele é super mais gente boa, falando que apoia ela, quer ver ela feliz e tudo mais. Fica claro ali aquela relação de pai e filha, diferente da recepção com o Glenn poucos segundos atrás, que ele tava meio bruto. E depois dessa noite, na manhã seguinte, o Dale tá ajudando o Rick a desencapar a mão dele. Se sua memória tá ruim, ela tá enfaixada desde o espancamento do pátio pra salvar a Andrew. E bom, a mão dele até que tá com aparência ok, mas ela tá meio comprometida ainda. O cara tá até com dificuldade pra fechar os dedos. Mas nada grave, só precisa de mais tempo mesmo. Tá, já tá de mudança, vocês sabem, o Rick vai falar com a Carol, ela abraça ele chorando e o clima é de igual conta. Já na plantação da prisão, o Axel parece ter se entendido com o Herschel, porque ele tá até ensinando o detento a usar esse treco de fazer plantação com o seu nome. Bem diferente dos últimos capítulos que os dois estavam se embicando. Só pra vocês saberem, quem era o responsável da horta é o Billy e o Herschel, mas como o Axel se ofereceu e tá aprendendo os macetes, talvez essa seja a nova função dele. Mas lembrando que ele era um dos prisioneiros. Todos os outros 3 deram problema. Será que esse cara vai ser de boa? Ah, John, mas ele tá ajudando o grupo desde o começo. É, mas o Thomas também tava. O Dexter até apresentou a prisão, lembra? O Axel eu vou dar um desconto ainda, porque tem aquele bônus dele ter defendido o grupo na revolta e quase foi expulso também. Mas vamos ficar de olho, né? Não custa nada. Ele, a Michonne e a Patrícia são 3 que a gente tem que ficar de olho, fora a chance do Andy voltar. Vocês lembram da série? Eu comentei no vídeo anterior. Mas isso se ainda estiver vivo, porque já se passou uma semana que ele sumiu e vocês estão ligados como é que é o bagulho lá fora. O clima na plantação só fica meio pesado quando o Axel começa a perguntar o que a rapaziada acha dos encostos que estão nas grades. O Herschel fala que não pensa muito nisso e a conversa fica mais no Axel e no Billy sobre quem eram, profissões e tal. Nada especial, é só papo pra enriquecer o quadrinho. Já na cela do Allen, o estado dele é super preocupante. Teoricamente foi feito tudo certo, mas o negócio se agravou porque o cara perdeu muito sangue antes do Herschel ajudar. Os gêmeos estão brincando ali perto, até falam que sempre que ele acorda, ele se despede, cara, avisando que vai ficar com a mãe deles. Coitado dos meninos, cara. O Day e a Andy ficam ressentidos pra caramba com isso. O drama desse quadrinho é bem tocante. Michonne, como sempre, calada,
nada, sem demonstrar muita emoção ou sentimento. A Lori até chama ela ali pro café, tenta puxar algum assunto, mas ela é muito fechada, cara. Palavras bem pontuais. Ela é tão misteriosa quanto o Arqueiro Verde da primeira temporada. E lembrando que a Lori não gosta muito dela, apesar dessa aproximação. Agora segura que o negócio vai esquentar. O Rick chega pra pedir ajuda da Lori com a Carol. Como as duas eram amigas, meio que era a melhor opção pra conversar sobre o rompimento com o Ty. E rapaz, fala isso na frente da Michonne. Ela até se levanta e sai andando depois dela. Lembra que eu disse que esse capítulo ia ser uma avalanche de problemas? Pois eles começam exatamente agora. Então a ideia é ele pegar a Sofia pra brincar, jogar um truco, sei lá, enquanto as duas podem bater um papo. Mas assim que eles chegam na cela, é essa a cena. A Sofia assustada na parede e a Carol cortada. Velho, como se já não bastasse, a Michonne tá grudando na nova cela do Tyrese. Tenta seduzir o cara de novo e ele não quer. Fala que o que ele tem com a Carol é um bagulho especial. Ela fala mal da Carol e não tem jeito. Rola selinho de língua. E o Rick aparece pra contar da Carol. É que é isso, diabo velho doido dos infernos? Calma, Rickinho, calma. Eu e a Carol terminamos. Rapaz, mas como é que tu faz isso? Eu vim aqui avisar que a menina lá coisou coisa lá do pulso e você tá agarrado com a galega que a gente encontrou no meio da rua? Agora eu entendi porque que ela se coisou lá na outra cela. Você perdeu o juízo, meu filho? E aí a Michonne sai desesperado, se culpando, enquanto o Ty fica com essa cara de perder o aluguel no Tigrinho. E o Rick, sem noção, ainda fica provocando o cara. Falando que ele não se controlou, enjoou dela, queria carne nova. O Ty mandando ele parar, o bagulho vai esquentando até o Ty grudar ele na parede. O Rick empurra e tome palavrão, o bagulho tá louco. O Ty tá mausaço com a burrada que fez. Aí o Rick passa dos limites e começa a falar da Julie. E mais, ainda fala que se o corte da Carol for fatal, a culpa é do Ty. Aí o Ty perde a linha. E o Rick mete uma narigada sinistra no punho dele. Mano, é só uma imagem, mas dá pra sentir a intensidade da pancada. Essa aqui doeu. Ty dá a joelhada na cara, barriga, muito soco e o Rick fica assim. Posso fazer isso o dia todo. E o pior é que o Rick, a essa altura da história, já tá meio doidão. Então ele continua provocando o Ty. E aqui vem outro momento perturbador. O Ty fala que o Rick ficou louco. Eu fiquei louco? Você tá achando que eu esqueci o que tu fez com o Chris? Na noite em que a Julie morreu, o Ty deu um abraço com as duas mãos no pescoço do Chris. E foi só até aí que nós vimos. Só sabemos que o Rick ficou perturbado naquela noite. E na manhã seguinte o Ty tava bem sorridente antes de se jogar dentro do ginásio. Mas agora, nesse momento da briga, ele começa a gritar em voz alta o que foi que ele fez naquela noite. E isso é macabro demais. Se você é fã do Ty, segura as pontas que isso vai ser chocante. E corre até o risco de você começar a ver o personagem com outros olhos. Depois que o Chris foi dessa pra melhor, o Ty esperou ele voltar zumbi e rasgou o maluco inteiro. Arrancou várias partes, velho. Passou a noite fazendo isso e depois levou tudo pro fogo pra queimar antes que alguém visse. Olha que bagulho macabro. E ainda piora, porque ele fala que aquilo foi a coisa que ele mais gostou de fazer naqueles meses de apocalipse. Não rolava nem remorso. O Ty já ativou o estilo animal selvagem. Ele via tudo aquilo como justificável. Mano, o Glenn e a Meg estavam ali fazendo o que eles sempre fazem, escutam a declaração do Tyrese e até tentam apaziguar a situação. Mas o Rick continua provocando o cara, até que o Ty começa a esfregar na cara do Rick que o que rolou com o Dexter não foi justificado. E o clima só vai piorando. Basicamente agora é os dois colocando tudo pra fora. O Rick assume que atirou no Dexter pra proteger o grupo e até fala que escondeu isso pra não perderem a confiança nele. E essa briga vai longe, porque o Ty rebate falando que o Rick tá mentindo. Ele tinha atirado no Dex porque ele gostava daquilo. Macho, ele fala que o Rick é violento, tem sede de sangue e ainda afirma que ele curtiu machadar a perna do Allen. Aí quem gruda o Ty agora é o Rick. Meu mano, nenhum dos dois cede a pressão. E continua as provocações. Vai rolando mais troca de soco, principalmente do Tyrese, até que o Rick desmaia na porrada e cai do andar. O Ty corre pra ajudar e toma-lhe uma bicuda no beijo. E o Rick doidão começa a falar que o Ty empurrou ele. Tomou tanto tapa na lata que perdeu a noção e nem percebeu que desmaiou. A Lori aparece pra ajudar o Rick. Glenn e Meg não sabe como reagir. E essa confusão toda é interrompida com a Andrea vindo dar a notícia que o Allen faleceu. Só ladeira abaixo nesse capítulo. Observação rápida, eu me empolguei falando dessa briga, mas na verdade o capítulo se encerrou naquele primeiro soco do Tyrese. E essa é a capa do capítulo 23, com o Rick e o Ty arrebentados dessa briga que acabamos de ver. Caramba, mas que briga, cara. Não teve nada desse nível dos dois personagens na série. Na verdade, vocês lembram da briga do Tyrese com o Rick na quarta temporada? Depois que o Tyrese descobriu a morte da Karen, ele ficou meio pistola, querendo saber quem era o assassino. Nisso, ele acabou descontando a raiva no Rick, em uma briga que nem fez muito sentido. Quase foi pra cima do Daryl e o Rick, que tomou pancada, não deixou barato e partiu pra cima, sendo praticamente o vencedor. Já nos quadrinhos, a briga do Rick com o Tyrese é feita de uma forma muito mais convincente. Tem todo um contexto de segredo entre os dois personagens, um meio que acobertando o outro. Aí por um vacilo do Tyrese
com a Carol, o Rick tomou as dores e foi defender a loira. Rolou tanta provocação que os dois acabaram saindo no braço. Na verdade foi mais o Tyrese mesmo que arrebentou o Rick, né? Pô, o Tyrese é o dobro do Rick. O cara é um armário, sem falar que o mano é muito forte, era jogador e tal. Cada pancada dele deve valer umas 3 do Rick. E o mesmo se aplica a série, o Tyrese é muito mais forte. Não tem como o Rick tomar alguns diretos daquele e se recuperar tão rápido. Mas beleza, né? Até que foi legal ver o Rick com sangue nos olhos pra cima do Ty. Mas fala a verdade, essa briga dos quadrinhos foi muito mais real do que o que fizeram na série. O Rick ficou quase sem conseguir andar depois dessa briga. E os dois estavam numa fúria tão louca que se a Angel não aparece pra falar do Allen, isso aí só acabava na bala. E é importante alertar que essa notícia do Allen não encerrou a tensão entre o Rick e o Ty. Ela só tirou o foco. E é o Rick que fica encarregado de ir lá dar o tiro, enquanto o Paul fica parado onde tá sem saber o que fazer. Depois da perda de mais um membro do grupo original de Atlanta, o Herschel aparece com a Michonne para avisar que costurou a Carol e que ela vai ficar bem. Pelo menos uma notícia boa. E ele ainda faz questão de enfatizar que a Michonne ajudou ele. Essa é a primeira vez que vemos a Michonne sendo um pouco mais sensível, interagindo, sendo mais ativa. Ela fala aí que foi um erro dela, não queria mais peso na consciência. Mas cara, eu não sei, velho. Beleza, ela ajudou, mas tá uma personagem muito suspeita. O pouco que ela apareceu já falou mal de outros personagens, sem falar naquela conversa estranha que ela teve lá. E durante todo esse tempo, o Rick calado. O Allen, apesar dele não ter participado muito da história, por assim dizer, ele tinha criado uma certa amizade com o Rick, principalmente depois que a dona faleceu. E ter que atirar no amigo logo depois de ter sido espancado foi um negócio que pegou o Rick. Então ele desmaia, encerrando o volume 23. E antes de iniciarmos o 24, eu quero falar sobre o Allen da série. Apesar do Allen da série não fazer parte do grupo original de The Walking Dead, ele, sua mulher Donna e seu filho Ben foram introduzidos ainda na terceira temporada, junto a Sasha e o Tyrese. Era um pequeno grupo que chega à prisão por uma rachadura na parede e são salvos pelo Cal, uma introdução totalmente diferente dos quadrinhos, que basicamente tá todo mundo no acampamento de Atlanta quando o Rick reencontra sua família. Isso, claro, com exceção do Tyrese, que foi encontrado durante o inverno nos tempos de estrada. Lembrando que o Chris e a Julie estavam juntos, mas não existem na série. A dona da série é introduzida com um bife faltando logo no começo e não dura muito, praticamente não aparece na série, diferente dos quadrinhos, que ela tá no grupo original de Atlanta, sobreviveu ao ataque ao acampamento, ficou um tempo na estrada com o grupo, não era muito querida, mas estava começando a se desenvolver como um personagem quando acabou tomando uma mordida na Casa dos Mortos. O Allen tem uma personalidade totalmente diferente da série, ele fica meio que na sombra do Tyrese e os poucos momentos que aparece é pra fazer besteira, como bolar um plano pra dominar a prisão ou até mesmo se aliar ao governador. Na verdade, o fim dele é justamente durante aquele surto do governador da terceira temporada, onde ele sai atirando no seu próprio exército. Ou seja, é um personagem totalmente diferente desse amigão aí do Rick, que é meio atrapalhado, um pouco inútil, tinha até dificuldade de cuidar dos gêmeos e que perdeu o controle depois da morte da esposa, mas estava aprendendo a lidar com aquilo. Sem falar que a série conseguiu deixar esse momento da mordida do Allen infinitamente melhor. Ainda no primeiro episódio da terceira temporada, antes mesmo dos prisioneiros, o grupo entrou para verificar os corredores. Tudo escuro, você consegue até sentir que tá frio pela falta de luz. Do nada os caras trombam com uma porrada de zumbis, o Rush é mordido de uma forma até besta, o zumbi lá se finge de morto. Rick arranca fora a perna, leva o cara para cuidar, tem aquele clima de o velho não passa de hoje, mas dá tudo certo e ele segue a vida de muleta. Já nos quadrinhos a ameaça era muito mínima, porque o grosso já tinha sido resolvido em outros volumes. E mesmo assim, o Allen, em sua infinita sabedoria, é mordido de uma forma tão besta quanto a do Rush. O grupo não teve nem a decência de levar a lanterna, só tinha que tava com Dale. Eles estavam com preguiça de voltar porque queriam terminar rápido. Olha que serviço de porco. Rick também só deixou o cotoco, mas o Allen, diferente do Rush, não resistiu. Não ficou claro se foi por alguma infecção ou só a perda de sangue mesmo, mas enfim, tanto faz saber disso, né? E as diferenças da série pros quadrinhos só aumentam. Ben também é outro personagem totalmente diferente da série. Rapaz, no quadrinho são gêmeos, aqui é só esse cara chamado Ben. Só que ainda vai rolar algumas coisas no quadrinho e algumas envolvendo esses gêmeos. Então eu vou deixar pra falar em outro momento pra não estragar a surpresa. Aí eu volto pra comparar esse da série com os gêmeos dos quadrinhos, combinado? E a capa do volume 24 vem com Rick com o rosto todo remendado e roupa de prisioneiro, enquanto podemos ver vários zumbis à sua volta. Muito bem desenhado, né? Nesse último volume do vídeo de hoje, Rick Grimes acorda todo remendado depois de mais de 26 horas inconsciente. Quem recebe ele é a Carol, que dá ele um beijo. Aí que tá, nossa, que é isso, menino? Ela fica sem jeito, agradece por ele ter defendido ela, fala que aquilo significou muito e fica aquela situação meio desconfortável. Ela fala que não vai contar pra Lori, mas o Rick fala que vai contar. Guarda essa informação que ainda será usada. Rola uma mini palestra sobre como um casamento tem suas dificuldades, que ele e a Lori brigavam bastante, mas que ele amava a mina dele, etc. Ela fica sem jeito, pede desculpa, o assunto morre aí. O Dale spawna por ali também pra conversar. Rapidinho aí pra vocês entenderem. Durante esse tempo que o Rick ficou em coma, eles resolveram montar um conselho pra tomar as decisões e tirar esse peso que era totalmente do Rick. Até porque na visão do grupo, o Rick tava perturbado e não rolava
controlava manter ele na liderança. Então agora a ideia é que as decisões serão tomadas por 4 pessoas: Tyrese, Herschel, Dale e Rick. Se você estivesse perguntando por que não tem nenhuma mulher no comitê, isso também é conversado e na verdade foi uma escolha própria delas mesmo. O Dan explica como tudo funcionou, mas resumindo, não tem nada demais. Fizeram uma votação e basicamente ninguém queria ser o líder e ter essa responsabilidade. O negócio foi optar por um grupo de 4 pessoas tomando as decisões e não tem mulheres simplesmente porque elas não queriam. Patrícia não queria, Lori não queria, até foi cotada pra entrar no lugar do Rick, mas não queria, Michonne não queria, Andrew e Maggie não queriam, ninguém queria, mas topavam de boa aqueles 4 caras. O grupo em geral reagiu bem com a ideia e a conversa tem um tom bem tranquilo, light. Ela é mais sobre tirar esse peso e pressão do Rick de ser o líder, embora tivesse rolando esse boato que o Rick surtou. E o Rick aceita numa boa e de certa forma ele até entende o grupo estar com medo achando que ele ficou louco. Teve o bagulho do Dexter, a perna do Allen sem falar no Thomas, então o assunto se encerra com o Rick querendo conversar com o grupo. No pátio da prisão o grupo tá trabalhando na plantação, o povo até que tá bem, em harmonia, com exceção da Lore com o Ty, por motivos que vocês já conhecem. E quando o Rick aparece, ele avisa que o D atualizou ele sobre o comitê, que eles criaram, não sei o que, bababá, ele era a favor, mas que ele sabe que tem umas conversinhas que tá rolando sobre ele e ele queria deixar tudo claro. E até aí tava tudo bem, mas o Ty comenta, e sério, ele não é agressivo nem nada, ele só comenta que todos respeitam o Rick, mas que ele foi longe demais com o Dexter. Aí, meu irmão, o Rick já se exalta, começa a falar que o grupo deve muito a ele, que ele quer falar um negócio importante que todos devem ouvir, e o clima já vai mudando de calmaria pra esse maluco tá doido. E aqui tem um discurso do Rick de 6 páginas, muito profundo, que eu vou explicar com as minhas palavras. Ele deixa claro que é um policial e entende bem que muitas coisas que ele tem feito são erradas e contra a lei, mas ele também deixa claro que o mundo é diferente agora. Aquelas paradas que eles viveram antes do apocalipse não funcionam mais. Televisão, levar as crianças pra escola, o baile das tias da Miranda de Osasco, esquece essas paradas, nunca mais vai voltar. O resgate que eles aguardavam desde os tempos de Atlanta nunca chegou e nunca vai chegar. Ninguém vai vir e eles são responsáveis pelas suas vidas. Velho, aquela prisão é a casa deles. Ele atirar no Dexter não foi um erro, mas sim uma defesa, porque o cara queria colocar eles pra fora da prisão. Ter que voltar pra estrada onde eles já haviam perdido várias pessoas não ia rolar. O que ele considerava erro mesmo foi esconder do grupo, porque ele não queria que o grupo soubesse o quão insano eles tinham virado pra sobreviver. A real é que tá tudo mudando e eles estão indo junto. Mas pô, galera, nada impede deles criarem novas regras adaptadas, e é justamente a ideia do Rick. Só que ele também deixa claro que no momento que o bagulho esquentar, todos devem esquecer as regras e agir, senão eles morrem. Ele até reformula a frase que ele tinha criado de você mata, você morre, pra aspas, você mata, você vive, fecha aspas. Rick tá ficando calejado, cara, já é outro personagem, totalmente diferente daquele que conhecemos no hospital. Ele fortalece que não ser mais o líder do grupo é um alívio pra ele, mas que se ele perceber qualquer ameaça, ninguém vai poder impedir ele de proteger o grupo. Até pede pra galera não se iludir esperando uma vida melhor, porque aquela prisão, aquelas pessoas são tudo que eles têm. Fortificar aquele lugar, melhorar a vida a partir daquele ponto é tudo que resta a eles. Eu não comentei, mas existem discussões no grupo se existem outros humanos vivos ou se eles são os últimos do planeta. Foram meses na estrada sem encontrar nenhuma alma. E ele vai mais além, falando que eles são selvagens. Tem mano que atira, tem mano com martelo, tem mano com espada e tudo no crânio dos monstros. E o final desse discurso maravilhoso é ele falando: ó, rapaziada, nós estamos rodeados de mortos. Na hora que a gente desistir ou baixar a guarda, viramos um deles. Nem era pros caras estar ali, mas eles estão. E pra fechar, eu vou repetir exatamente o que ele fala, porque essa fala é muito icônica dos quadrinhos. Nós somos os mortos vivos. We are the walking dead. Frase super marcante dos quadrinhos que foi dita lá pela 5ª temporada da série, também pelo Rick, mas em um contexto totalmente diferente. E temos então o fim deste capítulo com um clima de grupo rachado, depois de um efeito dominó muito louco que começou com a traição do Tyrese até esse discurso final. Mas no próximo volume teremos o famoso evento do helicóptero. E se você tá achando que o grupo tá numa situação delicada, espera até você ver o próximo vídeo, porque o negócio vai dar ruim num nível, velho. Vai ficar insano de um jeito que vocês não estão entendendo. Se até agora você não sentiu nada, se prepara pra ficar enjoado, com angústia, raiva e até medo, porque eles vão atrás desse helicóptero e aqui vai ser um estopim de um dos momentos mais insanos desse quadrinho. Daqui pra frente vocês vão entender porque a 3ª temporada de The Walking Dead é lembrada com tanto ódio pelos fãs dos quadrinhos, já que a adaptação foi completamente diferente do original. Não vou falar muito, vou deixar aí na curiosidade. Fiz um vídeo bem legal falando sobre a cronologia dos quadrinhos de The Walking Dead, mais uma penca de curiosidades, tá show, recomendo vocês verem, deu um trabalho do cão. Vou deixar o link na descrição, se inscreve, curta e se quiser ver mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau!